tratamos, assim, nós não temos um relacionamento com o dinheiro como nós deveríamos ter, certo? E aqui, obviamente, que, enfim, existem N motivos para o endividamento, né? N motivos. Existem, enfim, né, infelizmente, casos de saúde, casos que não são planejados, como um desemprego, como uma crise, certo? Mas existem também aqueles casos, né, de planejamento, de organização, realmente de educação financeira, e para todos esses casos, mesmo para aqueles que não existe gerenciamento por parte das pessoas, né, que são fatores externos, como a crise, como o desemprego, enfim, que não tem um certo gerenciamento por parte da população, a educação financeira, ter um bom relacionamento com as finanças, saber gerenciar as suas finanças, manter uma reserva de segurança é importante. Sempre contribui, certo? Bem, e aí entrando então, né, na questão da crise, mais da metade dos brasileiros entrou na quarentena sem nenhuma reserva financeira. Vejam como é relevante, aqui é uma notícia aí, do mês passado, né? Então, assim, é complicado, né? É algo que ninguém esperava, por exemplo, a pandemia ninguém esperava, né? Até o final do ano passado, por exemplo, até o começo de 2019, até o começo de 2020, né? Final de 19 e começo de 2020, as expectativas em relação à atividade econômica, à geração de empregos, enfim, eram boas, certo? Ninguém, ou muito, assim, ou poucos, talvez, né, esperavam, né, que pudesse vir uma crise desse tamanho, certo? Então, assim, né, a reserva financeira, a reserva de emergência, ela é justamente para esses momentos, certo? Em que ocorrem fatores, né, externos, fatores não esperados, né, e que impactam a nossa capacidade financeira, certo? Então, por isso, né, nós devemos ter ao menos uma reserva de emergência. Bem, 8 em cada 10 brasileiros não se preparam para a aposentadoria, mostra a pesquisa do SPC Brasil e do CNDL. Então, a estimativa é de que 104,7 milhões de adultos não se prepararam, né? Não se preparam. O orçamento apertado é a principal justificativa, né? Média de valor reservado para aposentadoria de R$ 371. Bem, então aqui nós temos um outro fator, né, que acontece independentemente dos outros anteriores, né? Nos prepararmos para a aposentadoria, né, é algo que é necessário independentemente da minha situação de endividamento, né, que foi a primeira questão que eu apontei, né, e também independentemente de uma crise, de uma pandemia, né, que foi a segunda questão que eu apontei. Então, independentemente do que acontece, nós devemos nos preparar, né, para esse momento em que nós vamos, por exemplo, começar a desacelerar, certo, o nosso ritmo de trabalho, e aí isso reflete, certo, na nossa renda. Isso ocorre independentemente, né, do trabalhador assalariado, do trabalhador autônomo, né, até mesmo com os empresários, certo? Então, estar preparado para a aposentadoria é fundamental também, né, para este período em que, em geral, as despesas, pelo menos algumas despesas aumentam, né, como despesas com medicamento, né, despesas com planos de saúde e algumas outras despesas, enfim, aumentam, certo? As receitas tendem a se reduzir, certo? As pessoas têm mais tempo, né? E aí esse tempo, né, que as pessoas têm disponível, o ideal é que possam utilizar, né, de forma, digamos assim, proveitosa, né, que possam viajar, que possam, enfim, fazer uma série de atividades que ao longo da vida, né, corrida, não é possível, né? Bem, então estar preparado para este momento também é fundamental. E nós poderíamos elencar aqui diversos outros fatores, né? Por que é importante, por que nós devemos falar sobre finanças pessoais? Para, por exemplo, aprender a planejar as nossas finanças,
né? Aprender a planejar o nosso mês, planejar o nosso salário. E aqui eu estou falando de forma geral, independentemente do salário, né? A pessoa pode ganhar R$1.000, pode ganhar 5, 10, 20 ou 50 mil por mês ou mais, certo? Então, algumas regras gerais, elas funcionam para todos os públicos, né? Independentemente do tamanho da minha renda, certo? Tem muita gente que pensa, né? Ah, não, eu tenho problemas financeiros porque eu ganho X, né, reais por mês. Se eu ganhasse 3 vezes mais, né, eu não teria problemas. E aí eu digo para vocês que, infelizmente, não é tão fácil assim, ou felizmente, talvez, não é tão fácil assim. Eu já vi casos, né, como eu comentei com vocês, no meu histórico profissional, trabalhando como gerente, né, de contas, pessoas físicas, né, em uma instituição financeira, enfim, já vi casos de pessoas com ótimos salários, né, com sérios problemas financeiros. Então, quando a gente não tem organização financeira, né, não tem disciplina, não tem um bom relacionamento com o dinheiro, um salário maior pode até ser um problema maior. Certo? Porque o potencial, por exemplo, de cometer erros financeiros, o potencial financeiro de errar é maior, né? A pessoa pode tomar mais empréstimos, pode ter um limite maior no cartão de crédito, no cheque especial, enfim, né? Então, assim, aprender a planejar as nossas finanças é fundamental, independentemente de quanto eu ganho. Aprender a investir o dinheiro poupado, certo? Mais para frente nós vamos falar um pouco, né, sobre poupança, e eu quero já deixar combinado com vocês, né, que poupança é diferente de caderneta de poupança. Aqui eu estou falando o dinheiro poupado, entenda como aquele dinheiro que não foi gasto, certo? Aquele dinheiro que não foi gasto, foi guardado, por exemplo, o que eu vou fazer com ele? Né? Eu vou deixar embaixo do colchão, eu vou levar para o banco, eu vou, enfim, né? Vou comprar ações, vou comprar títulos públicos, vou fazer o que com esse dinheiro? Vou comprar um imóvel? Esse é o dinheiro poupado. Né? Então, em um primeiro momento, eu preciso tomar a decisão de poupar. Em um segundo momento, eu preciso saber o que fazer com esse dinheiro. Certo? Para aumentar as chances de realizar aqueles sonhos, né, que parecem tão distantes. Por exemplo, fazer aquela viagem, fazer uma festa, né, seja para nós mesmos, seja para os nossos filhos, para quem a gente ama, enfim, realizar um sonho, né, comprar uma casa, comprar, enfim, algum bem. Como é que nós podemos nos organizar as nossas finanças, certo? A partir de metas, né? Transformar, quantificar esses sonhos, né? Colocar um prazo e entender como a gente pode chegar lá, certo? Isso facilita, né? Isso aumenta as chances de realizar os sonhos, quando nós trabalhamos neles de forma concreta, certo? Quando nós colocamos um prazo, colocamos o caminho a ser trilhado, certo? Para buscar ajuda ou ajudar alguém, né? Nós podemos ter, por exemplo, problemas financeiros por N motivos, como nós falamos antes, um fator externo, uma crise, né? Um desemprego, enfim, ou fatores internos, falta de organização, falta de disciplina, enfim. E aí, em primeiro lugar, né? Não há nada de errado em a pessoa, assim, o errado é a pessoa ter essa desorganização, obviamente que para ela é ruim, certo? E aí há um problema, mas eu digo não há nada de errado, é a pessoa desconhecer, né, algumas questões mais técnicas de finanças, por exemplo, não saber como se organizar, e aí é fundamental que a pessoa reconheça isso e peça ajuda. Né? Seja para amigos, seja para familiares, seja para assessores especializados em planejamento financeiro. E aqui, quando eu estou falando em ajuda, eu não estou falando em empréstimo, né? Não estou falando em mais dinheiro, eu estou falando em organização. Né? Peço uma ajuda para se organizar financeiramente. Bem, sabe de alguém que organiza bem as suas finanças, que conhece bem do assunto, pede umas dicas para a pessoa. Como é que eu organizo o meu orçamento? Né? O que eu faço com o dinheiro que eu recebo por mês? Vai comprar uma casa, por exemplo, qual é a melhor modalidade para comprar uma casa? Como é que eu comparo um financiamento do banco A e do banco B, para saber qual é o melhor, em termos de prazo, em termos de taxa de juros?
Onde eu invisto o meu dinheiro? Como é que eu analiso, como é que eu monto uma carteira de investimentos? Peça ajuda, né? Não é feio pedir ajuda, pelo contrário, pessoal, é fundamental reconhecer quando há um problema, certo? E buscar uma solução. E também, né, além disso, a internet também está aí, né, com uma riqueza muito grande de informações, certo? E também, né, para ajudar alguém, né, se nós conhecemos, né, se nós sabemos organizar as nossas finanças, né, se nós conhecemos algumas técnicas, conhecemos investimentos, conhecemos linhas de crédito, enfim, vamos contribuir também para que as pessoas possam ter um relacionamento melhor com o dinheiro. Para planejar a aposentadoria, como nós falamos antes, é fundamental, é um momento que vai chegar para todos nós, certo? E nós devemos estar prontos, certo? Ter planejado, estar preparados para quando a aposentadoria chegar. Bem, para ter um bom relacionamento com o dinheiro, e notem que eu sublinhei aqui, né? Bom relacionamento com o dinheiro, né? E deixar de perder o sono por ele. Então, nós devemos falar sobre finanças, nós devemos estudar finanças para nos relacionar bem também com o dinheiro. Finanças pessoais, né? Para nos relacionar bem com o dinheiro. Eu posso ter qualquer profissão, eu posso ser um médico, posso ser um engenheiro, um arquiteto, né? Enfim, posso ter qualquer profissão, certo? Que não seja necessariamente relacionada com o mercado financeiro, né? Mas é indispensável ter um bom relacionamento com o dinheiro, certo? Para qualquer profissão. E aqui um exercício interessante você já parou para pensar quanto dinheiro já passou pela sua vida, né, ao longo dos seus anos de trabalho? É um exercício interessante, né? Tentem fazer esse exercício, né? Olhem para trás e projetem para o futuro, né? Sei lá, enfim, tenho mais 20, 30 anos de trabalho, quanto dinheiro ainda deve passar, né, circular pelas minhas mãos, né? O que nós podemos fazer, então, né, para que esses recursos, né, possam ser utilizados da melhor forma? Falando nisso, afaste-se de pensamentos negativos em relação ao dinheiro. E aqui é o momento, né, que eu, um economista, né, fiz mestrado em ciências contábeis, né, em finanças corporativas, falo um pouquinho, né, sobre quase entro na psicologia, né? Então, nós temos que nos afastar de pensamentos negativos em relação ao dinheiro. E muitos deles, infelizmente, são muito comuns. Muitos deles estão presentes, né, na vida, no cotidiano das pessoas e até da sociedade, né? Quem nunca ouviu algumas frases, né? Essas 4 frases, enfim. Atrás de toda grande fortuna há um grande crime. Vejam como é danosa essa frase, né? Ela traz uma conotação ruim para o dinheiro. Ela traz uma conotação ruim para a riqueza, né? Quando, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas as pessoas podem acabar criando, certo? Alguns bloqueios, né? A partir dessas crenças, né? A partir dessas ideias que acabam ficando enraizadas nas pessoas, na sociedade. Enfim, investir é para ricos. Bom, essa aqui talvez seja uma das mais comuns, né? Investir é para ricos. Né? Primeiro lugar, né? Poupar é para ricos, né? Bom, investir, então imagina, né? Se poupar é para ricos, imagina investir, né? Investir em títulos públicos, por exemplo, não, é para rico, né? Investir é para rico, comprar ações, né? Enfim, as pessoas talvez não saibam, né, que com talvez 500, até menos, né, 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, é possível, certo, ter acesso a uma gama muito ampla de produtos de investimento, certo? Então, assim, ou sou rico ou sou feliz. Né? Vejam só, estamos comparando coisas completamente diferentes, riqueza e felicidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? A pessoa pode ser rica e infeliz, pode ser feliz e não ser rica, enfim. Chega a ser até estranho, né, encontrar as duas, né, palavras dentro da mesma frase, enfim, mas é muito utilizada, certo?
O amanhã pode nem chegar, vejam essa, o amanhã pode nem chegar, dinheiro é para gastar, né? Então, assim, essa frase traz aquela impressão, né, de que nós temos que pegar o nosso dinheiro e usar ele de todas as formas, com consumo, com qualquer outro meio, né, para usar o hoje, né, porque amanhã, enfim, né, a pessoa pode morrer amanhã repentinamente, então, sim, todo mundo pode, né, todo mundo pode, mas a pessoa também pode viver até os 60, 70, 80, 100 anos. Né? E se ela não teve um planejamento, uma organização financeira, talvez ela tenha dificuldade, né? Em momentos futuros, certo? Então, assim, vamos tentar, né, dentro do possível, nos afastar desses pensamentos ruins em relação ao dinheiro, esses pensamentos que fazem, né, com que talvez a gente acabe tomando decisões, né, que não são boas para as nossas finanças, por algumas crenças que, na prática, né, não são verdadeiras. Então, né, vamos tentar colocar um X, né, vamos tentar riscar da nossa lista essas e diversas outras. Aqui eu trouxe apenas 4, né, poderia lotar aqui um ou mais slides com frases negativas contra o dinheiro. Bem, nós devemos falar sobre finanças pessoais com a família e com os amigos, certo? E aqui eu não estou dizendo para você ser aquele chato, né, de falar o tempo inteiro, né, sobre finanças, mas assim, é importante, né, conversar com a família, é fundamental falar em casa sobre dinheiro, falar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, né, com seus pais, com parentes próximos, enfim, né, conversem sobre dinheiro, troquem experiências do que funciona e do que não funciona, né? Imagina, né, daqui a pouco uma família, né, de pessoas que trabalham em diversas áreas e nenhuma especializada, né, em finanças, por exemplo, na área financeira, que possa ser, digamos assim, a referência, né? Cada informação que entra naquela família sobre finanças pessoais é fundamental, e a troca de experiência entre as pessoas também vai impedir com que as outras errem, por exemplo, e pode estimular com que as outras pessoas tomem decisões boas. Então, é fundamental falar sobre finanças pessoais em casa, na janta, no almoço, tomando um chimarrão, qualquer momento. Fale com os amigos, né? E aí eu trago aqui o churrasquinho, né? Com os amigos, enfim, conversem sobre finanças, né? Troquem experiências, troquem ideias. Obviamente não precisa ser o tempo inteiro, né? Mas é importante que falem. É importante que esses assuntos circulem, né, no meio, né, daquelas pessoas que nós confiamos. Fale sobre finanças com as crianças. É fundamental. Aqui eu quero falar sobre 2 casos bem simples e que ficaram marcados na minha vida, né, quando eu era criança, de experiências que eu tive com finanças pessoais. A primeira delas é um caso assim, bem marcante para mim. Eu tinha cerca de, talvez 6, 7 anos. Imaginem que, né, com 6, 7 anos a gente lembra, né? Hoje, com 33, eu lembro de poucas coisas, né? Mas uma delas que ficou marcada é que quando eu, né, junto com a minha mãe e meu pai, né, visitávamos um tio, esse tio tinha uma coleção de moedas. Ele tinha uma coleção de moedas antigas e de notas, né, de cédulas antigas. E eu gostava, né? Um dia ele me deu lá, enfim, a coleção para brincar e tal. E aí eu adorei, né, aquela coleção de moedinhas e cédulas antigas e tal. E aí, toda vez que eu ia lá, eu gostava de brincar, né, com aquela coleção. E aí esse meu tio viu, né, que eu gostava tanto daquela coleção. E aí ele disse para mim, uma vez, tu gosta, né, dessa coleção? Eu disse, sim, eu gosto muito. E aí ele disse, bom, quer ela para ti? Óbvio, né, imagina. Fiquei feliz da vida. Ele disse, ok, eu vou te vender ela. Na época, enfim, vou aproximar aqui, tá, pessoal? Talvez R$50. Mas imagine que R$50 para uma criança de 6, 7 anos de idade é uma pequena fortuna, né? É uma pequena fortuna. E aí eu fiquei com aquilo, né? Pô, legal, eu quero, né? E tenho que conseguir um jeito, né, de conseguir os R$50. Não sei se ele combinou com meu pai, com a minha mãe, enfim, para que eles não me dessem o dinheiro. E eu fiquei juntando,
o troquinho do supermercado, uma moedinha aqui, uma moedinha ali, enfim, e meses depois, né, eu tinha lá os 50 reais, certo? E aí nós fomos lá um dia na casa dele, eu levei lá saquinhos de moeda, né, com dinheiro, enfim, e fui, né, fazer o pagamento, né, para comprar a coleção de dinheiro, né, de moedas antigas, enfim, de dinheiro antigo. E aí, né, então esse meu tio pegou a coleção, deu para mim, pegou os saquinhos de moeda, deu para mim e disse, eu não vou te cobrar, né, o dinheiro é teu e a coleção é tua, tá, então aproveita, e aí eu fiquei muito feliz, né, eu fiquei muito feliz, e essa foi a primeira lição sobre finanças pessoais que eu tive com 6, 7 anos de idade, de alguém que não era especialista na área, né? Esse meu tio não era da área financeira, e me deu uma aula de finanças que ficou marcada até hoje, provavelmente vai ficar marcado até o resto da minha vida, certo? E ali eu aprendi a poupar. Então, eu aprendi a poupar com 6, 7 anos de idade. Bem, segunda lição, eu já era um pouquinho mais velho, mas ainda assim muito novo, né? Talvez 10 anos, um pouco mais, 11 anos, por aí. E aí nós passávamos o verão, minha mãe e eu, passávamos o verão na praia, né? E a minha mãe tinha uma banca, né? Uma banca de camelô, né? Na praia, e aí nós passávamos o verão todo ali, eu ajudava ela, enfim, entre idas na praia, né? Eu saía para brincar, enfim, também aproveitava, mas também ajudava ela, obviamente, né? Éramos apenas ela e eu. E aí, eu também tinha, né, ganhava ali um dinheiro, né, ajudando, enfim. E aí, um dia, né, minha mãe propôs, né, que eu utilizasse uma parte, ou o dinheiro que eu tinha ganho, né, investindo na banca, comprando tatuagens para vender no verão. E imagina aquelas tatuagens, né, que se vende na praia, enfim, né, que a pessoa passa, usa, fica alguns dias ali depois, ela sai fora, enfim, aquilo, pelo menos na época, vendia muito, né, e era algo que não tinha na banca e tal, tinha pouco ali nas outras bancas, e eu, legal, gostei da ideia, enfim, e aí eu investi. E aí eu tinha como meta comprar um videogame, certo? Nós tínhamos, na época, a nossa casa tinha sido assaltada, arrombada, né? Enfim, tinham roubado o meu videogame, eu, né? Imagina um guri, né, de 10 anos, sem videogame. E aí, então, eu achei fantástica a ideia, né? E ela disse, bom, tu pode investir, né? O dinheiro que tu ganhar, então, com esse teu investimento, provavelmente, né, daqui a alguns meses, tu consegue comprar o videogame. E aí, legal, eu fiz isso, né, e passei a comprar, então, tatuagens, elas ficavam na banca e tal, num espacinho lá, vendiam, vendia bastante na época, né, e eu, até o final do verão, eu já tinha dinheiro de sobra para comprar o meu videogame, apenas com o dinheiro, né, que eu tinha ganho vendendo tatuagens na praia. Né? Comprei o videogame, sobrou dinheiro ainda, fiquei feliz da vida, e nessa segunda lição, eu aprendi a investir. Minha mãe também não é formada em finanças, né? A área dela de atuação também, né, ao longo da vida, nunca foi no mercado financeiro. Então, pessoal, falem de finanças com as crianças. E não precisa ser de uma forma técnica. Não precisa mostrar um gráfico, não precisa falar de estatística. Utilizem algumas lições, deem alguns exemplos para as crianças. Provavelmente, né, poderão ficar marcadas pela vida inteira. Certo? Falem de finanças com as crianças, deem exemplos. Bem, nós devemos buscar conhecimento para tomar decisões. Caso necessário, buscar uma assessoria especializada. Pessoal, não terceirizem totalmente as decisões de finanças das suas vidas. Não terceirizem algo que é extremamente importante para a vida de vocês. Ah, não, mas eu não sou especialista, por exemplo, em mercado de capitais para saber exatamente qual ação, por exemplo, escolher para minha aposentadoria. Ok, certo? Ok, entendo que isso é absolutamente aceitável e esperado, inclusive, né? Que nem todas as profissões saibam, né, sobre os detalhes de finanças, mas tenham uma ideia sobre como, por exemplo, organizar um portfólio, né? Então, é fundamental que vocês saibam saibam as regras gerais do jogo, digamos assim, para organizar as suas finanças,
né? E aí sim, obviamente, busquem assessoria especializada para aqueles assuntos, obviamente, mais técnicos, né? Ou até mesmo para um planejamento mais complexo. Aí é fundamental, aí entra o papel do planejador financeiro, certo? Mas não deixem de buscar o conhecimento, né? Não deixem de conhecer o assunto de finanças pessoais e as regras gerais, né? De investimentos, de linhas de financiamento. Não deixem de fazer isso, certo? Mesmo tendo uma assessoria financeira, até para que vocês saibam, até para que vocês possam avaliar o papel do planejador financeiro, para que vocês possam, junto com ele, né, estabelecer metas, cobrar resultados, enfim. Então, não terceirizem, né? Busquem uma assessoria especializada, tenham perto de vocês uma assessoria especializada, mas não terceirizem este assunto que é tão importante. Poupando e investindo. E aqui eu trago dados da Ambima e da Datafolha. Foi uma pesquisa realizada em 2019, né, participaram 3.433 pessoas, né, eles basicamente perguntaram, né, aqui nesse caso, né, se as pessoas economizaram ou não, né. 62% das pessoas não conseguiram economizar em 2019. 62%. Melhorou um pouquinho, né, ao longo dos últimos anos, né? Já foi 68%, já foi pior em 2017. Mas mesmo assim é muito ruim, né? Mais da metade das pessoas. Bem, quando chega ao final do mês, não sobra dinheiro para poupar? É isso. Resolver isso é relativamente simples. Pague-se primeiro. Então, assim, por que nós estamos falando de poupando e investindo antes, por exemplo, de planejamento financeiro, né? De gerenciar o orçamento? Por quê? Eu tenho que me pagar primeiro, certo? Vocês devem, todos nós, né, quando recebemos lá o nosso salário, a nossa renda, seja ela oriunda, né, do trabalho, do capital, de qualquer outra fonte, nós devemos nos pagar primeiro. E aqui eu não estou dizendo para atrasar conta nenhuma, por favor, né, não me entendam mal, certo? Mas é extremamente importante que vocês reservem, primeiramente, o valor que será destinado para os seus investimentos ou para algum objetivo específico. É fundamental. Por quê? Porque senão chega no final do mês e não sobra. Porque é tanta coisa, né? Despesa com casa, despesa com transporte, despesa com escola, mil e uma despesa, né? E existem, né? E existem aqueles gastos também, né? Que vão corroendo ao longo do mês, aquelas comprinhas, enfim. E aí chega no final do mês e não sobra. Então vocês devem se pagar primeiro. E aí dá o dinheiro da conta, né? Receber, tira o dinheiro da conta. E aí se organiza com o restante. Poupar é fundamental, certo? E aqui, de novo, né? Poupança não é sinônimo de caderneta de poupança, são coisas diferentes. A poupança que eu estou me referindo é guardar uma parte da renda, né, de vocês, guardar uma parte da nossa renda, certo? E aí depois nós vamos decidir o que nós vamos fazer com ela, certo? Mas é diferente. E eu não estou necessariamente falando mal da caderneta de poupança. Obviamente que existem outras modalidades de investimentos, certo? O objetivo aqui não é falar, né, especificamente de alguma modalidade, nós vamos apenas passar por elas, certo? Mas, né, é importante deixar claro que não são sinônimos. Bem, então poupar é fundamental. Se você não poupa, inicie com pouco, certo? Pouco mesmo. Bom, não, mas tem muita conta, o cartão de crédito, a fatura está elevada, as despesas com casa, enfim, não consigo poupar nada, nada. Enfim, sei lá, estou falando de R$50, R$100. Percentual, calcule um percentual da renda, 0,5% da renda. Não dá para poupar 0,5% da renda? Então começa com 0,5%, sobe para 1%, sobe para 1,5%, para 2%, para 3%, mas começa com pouco. Trace uma meta que seja factível, que seja realista. Não adianta começar, eu não poupo nada, tenho muita fatura, né? Tenho faturas elevadas de cartão de crédito, muitas despesas, enfim. Não, vou poupar 50% da minha renda. Não vai acontecer. Não vai acontecer, ou vai começar a atrasar contas caras, certo? E aí, no segundo mês, a pessoa já não faz, e é que ela fica ruim ainda, fica uma impressão ruim da poupança, né? Negativa, a pessoa já não faz mais, certo? E aí abandona. Né? Então, em primeiro lugar, tem que ser realista. Começa com pouco e realista e evolui, né? Traça metas, né? Vai aumentando esse percentual,
ao longo do tempo, até chegar num patamar que vocês julguem, né, dentro do planejamento de vocês, que é importante, sei lá, 10%, 15%, 20%, enfim, né, cada um vai determinar, né, de acordo com a sua renda, inclusive, né, o seu perfil e os seus investimentos e tal, qual é o percentual ideal. Mas comecem, e não deixa para o ano que vem, começa agora, mês que vem. É difícil, é pandemia, é crise, a gente sabe, é difícil. Mas tenta começar o mais rápido possível. Tá? Façam esse favor para vocês. Além de poupar, é fundamental que você coloque o seu dinheiro para trabalhar. O dinheiro tem que trabalhar para vocês. E aqui eu trago, né, os produtos financeiros mais utilizados pelos investidores, a fonte também é Ambima, caderneta de poupança é disparada, né, disparada, a principal em 2019, 84,2% das pessoas que responderam essa mesma pesquisa, né, que eu citei antes, preferiam a caderneta de poupança. Fundos de investimento, 6%. Previdência privada, 5%. Títulos privados, 5%. Títulos públicos, 4%. Ações, 3 moedas estrangeiras, 2%. Poupança, disparado a primeira. E aqui, eu não vou entrar, né, na discussão sobre a caderneta de poupança, enfim, é um investimento extremamente conservador, certo? Extremamente conservador. Por outro lado, né, os retornos são extremamente baixos, principalmente agora, né, com esse momento de queda na taxa básica de juros e o retorno, né, da caderneta de poupança indexado à taxa básica de juros, né? Então, assim, o rendimento é extremamente baixo, mas ele é extremamente conservador, ele não traz risco algum para a pessoa, certo? Então, assim, nós temos que entender também o lado do investidor, que talvez não conhece, do poupador, que talvez não conheça os produtos e serviços financeiros, não fica à vontade para correr riscos e acaba ficando na caderneta de poupança. Então, aqui nós temos um trabalho, né, de que as pessoas conheçam, de que as pessoas entendam, né, de que as pessoas se eduquem financeiramente. E deixem talvez uma parte na caderneta de poupança, reserva de emergência, enfim, caderneta de poupança, títulos públicos, CDBs de bancos, enfim, todos investimentos conservadores, né, mas que busquem, né, outras formas também de investir o seu dinheiro. Busquem títulos privados, busquem ações, fundos de ações, que seja uma pequena parcela. Não estou dizendo para todo mundo sair aqui correndo comprando ações, né? Comprar toda a sua renda em ações, não. Né? Mas, dentro do nosso portfólio, vamos entender o nosso portfólio como uma pizza, certo? E aí nós temos diversas fatias. Algumas fatias devem ser de renda variável. Algumas fatias deveriam, pelo menos, ser de renda variável. Ao longo prazo, né, tendem a apresentar retornos maiores do que a renda fixa e contribuir, né, para aquele capital da aposentadoria, né, para aquele capital das metas de longo prazo. Obviamente, né, que o dinheiro das ações não estará para aquele dinheiro que eu quero usar o mês que vem, ou para a reserva de emergência. Por que os brasileiros não investem? Veja, né, o que as pessoas responderam. Então, essa é uma pesquisa da BlackRock, uma das maiores gestoras de fundos do mundo, né, e a pesquisa, né, revelou que 61% dos entrevistados não investem por achar que não tem dinheiro suficiente para isso. E aí eu disse para vocês, com 50, 100 reais, dá para começar a investir tesouro direto, até em ações. Aí, claro, obviamente, né, que existem alguns custos que são fixos, né? E aí, quanto maior é o valor, obviamente, né, que é mais atrativo, certo? Mas com pouco dá para começar. Com fundos, né? Com alguns fundos, e aí tem que cuidar todos os detalhes, taxa de administração, né? Todos os custos envolvidos, mas dá para começar com pouco, 50, 100 reais, certo? E 20% por medo de perder tudo, né? Medo de perder tudo. Imagina, vamos lá, renda variável. Digamos que eu decida colocar lá na minha pizza de investimentos uma parte das minhas aplicações em renda variável, certo? Sei lá, 10%. E aí eu diversifico esses 10% em várias empresas, né? Grandes empresas brasileiras, enfim, empresas sólidas. Imagina o meu medo de perder tudo. Quer dizer, a não ser que eu consiga algo que é extremamente inesperado, ou seja, eu vou investir apenas em empresas que vão quebrar. As empresas não vão valer nada, né? Daqui a 1, 5, 10, 15, 20, 30 anos. É algo extremamente improvável de acontecer, certo? Mas imaginem, né? Esse é o medo de 20% das pessoas que responderam à pesquisa da BlackRock. Então, aqui, né, fica muito evidente, né, a necessidade de educação financeira. Bem, onde investir?
Primeiramente, né, a pessoa deve conhecer os seus objetivos e restrições. Basicamente, o objetivo é aquilo que eu quero. Para que eu estou poupando aquele dinheiro? É para uma viagem? É para comprar uma casa? É para minha aposentadoria? É para complementar a renda? É para qualquer outro objetivo? Né? Então, estabeleça, né, os objetivos, e aí vocês podem, por exemplo, criar cofrinhos, entre aspas, potes, entre aspas, separados para cada um desses investimentos. Obviamente, eu não estou dizendo para vocês colocarem o dinheiro nos potes em casa, né? Mas sim, por exemplo, aloquem os recursos dentro do seu banco, dentro da sua corretora de investimentos, em modalidades distintas para objetivos distintos, certo? Estabeleça prioridades, por exemplo, horizonte de tempo, grau de certeza que você deseja, né, para atingir esses objetivos. Ah, não, eu quero com certeza ter 10 meses de salário, por exemplo, como reserva de emergência. Bom, isso é um investimento extremamente conservador que eu vou ter que aplicar, né, para esse potinho, digamos assim, da reserva de emergência. Agora, não, eu tenho o potinho da aposentadoria, que é daqui a 30 anos, né? Bom, esse aqui, né, eu posso correr mais riscos, né? Eu posso ter uma fatia de renda variável, posso ter uma fatia de títulos de dívida privada, enfim, né? Então, organizem objetivos e restrições. E aí eu não vou passar, né, cada um deles, até para não estender muito o horário, né? Já são 19h13. Lembrando, tá, pessoal, que quem quiser deixar as perguntas, tá, precisa acessar o link do Teams, certo? Que está na descrição do vídeo no YouTube, tá? Para quem está no YouTube, acessa a descrição do vídeo, vai lá no Teams e coloca as perguntas. Daqui a pouco eu já começo a respondê-las. E aí eu trago aqui, tá, pessoal, apenas algumas modalidades. Tesouro direto, né, para investir em renda fixa, em títulos públicos. Fundos de investimentos, aqui todo mundo jogando dinheiro numa caixa, né? Fundos de investimentos, né? Que são um tipo de condomínio, né? Onde as pessoas aplicam recursos, né? Que serão investidos de acordo com o regulamento do fundo, renda fixa em ações, em imóveis, enfim. Renda fixa, renda variável, né? Ações, imóveis, né? Previdência privada, a própria caderneta de poupança, né? Mas, assim, é importante, tá? É essencial que nós possamos conhecer essas modalidades. Então, não esqueça, invista em você, invista em conhecimento, uma graduação, uma pós-graduação, cursos, livros, palestras, entre outros. Invista em você para tomar as suas decisões profissionais e financeiras, né? Mantenha-se atualizado, né? Mantenha-se atualizado, esteja, né, por dentro do que está acontecendo no mundo, certo? Aqui, tá, pessoal? Assim, eu faço, né, um alerta. Cuidado com as modalidades de investimento que você não conhece, né? Que você não tem a mínima ideia de como funciona. Principalmente se existe uma oferta de algum retorno astronômico e o dinheiro fácil. Nós já vimos aqui, né? Enfim, vários casos, né? No país inteiro, aqui no estado, vários casos, né? De golpes, né? Que as pessoas caíram em golpes, enfim, promessas de retornos extremamente elevados, totalmente, né? Fora de um contexto de mercado. Então, caiam fora disso, certo? Enfim, tudo, né? Todas essas decisões devem ser realistas. Então, em primeiro lugar, busquem conhecimento, até para poder criticar esse tipo de proposta, certo? E fujam disso, né? Cuidem do seu dinheiro. Gerenciando o seu orçamento. Bem, então faça o seu planejamento financeiro, planeje o seu mês, utilize aplicativos, existem N aplicativos, né? Pode baixar no celular, enfim, gerenciar a sua renda, os seus gastos ao longo do mês. Utiliza um Excel, então, se não gosta de usar aplicativo, ok? Não gosta de usar aplicativo, né? Excel, usa um caderno, então, né? Mas organiza as suas finanças, planeje o seu mês. Controle os gastos supérfluos. Eu não estou dizendo para cortar o cafezinho, né? Não estou dizendo, não vamos, né? Enfim, é o modo de dizer, né? Aquela despesa pequena, né? Não estou dizendo para cortar definitivamente, né? Mas não deixa, né, que essa pequena despesa, que esse cafezinho atrapalhe as suas finanças. Não deixa que esse cafezinho, né, tome uma proporção tão grande que atrapalhe a sua organização financeira. Como se relacionar com os bancos? Tenha em mente que o banco não é vilão, em primeiro lugar. Você, né, nós, como um todo, apenas precisamos saber utilizar corretamente os produtos e serviços bancários. Bancos tradicionais versus fintechs, né? Então, assim, existem uma série
de novas instituições financeiras aí prestando serviços muito bons, muito baratos, enfim, os próprios bancos tradicionais estão se reinventando, né? Com essa maior concorrência, estão ofertando melhores serviços, mais baratos, certo? Faça essas comparações. E eu não estou dizendo que fintech é melhor que banco tradicional necessariamente. Às vezes sim, às vezes não, certo? Estudem essas instituições, né? Qual delas vocês vão ter relacionamentos comerciais. E aqui eu deixo algumas dicas, por exemplo, não tenham muitas contas bancárias. Escolha uma instituição e fique com ela. Por quê? Conta bancária, em geral, envolve custo, envolve tarifa, dificulta a organização financeira, certo? Fique atento às tarifas, né? Fique atento, né? Negocie tarifas, negocie taxas de juros. Busque, né, a melhor relação entre custo e prazo quando você for contratar, né, uma operação de crédito. Essas duas questões precisam ser analisadas. O fluxo de pagamento, por exemplo, precisa ser olhado, obviamente, e o custo também, né? Sem dúvida alguma. Às vezes o menor custo é um fluxo que eu não consigo pagar e não me adianta, né? E às vezes a melhor parcela tem o pior custo, né? Então, são questões que devem ser analisadas em conjunto, né? Saiba o que é o custo efetivo total e analise antes de tomar uma decisão, né, de contratar um empréstimo. Enfim. E o cartão de crédito? O que eu faço com o cartão de crédito, né? Geralmente está aí, né, entre os primeiros lugares, né, em endividamento das pessoas. E aí eu digo para vocês, o cartão de crédito é um dos melhores meios de pagamento que existe, mas um dos piores meios de financiamento. Por quê? O cartão de crédito permite que eu faça compras a prazo, certo? Sem pagar juros. Então ele permite que eu compre, por exemplo, em 10 vezes sem juros. Ah, não, o juros está embutido, ok, mas muitas lojas, se eu quiser comprar à vista, ela também não me dá desconto. Então, ele permite que eu organize minhas compras ao longo do tempo, ao longo do ano, por exemplo. Mas agora, eu tenho que pagar a fatura total na data de vencimento, certo? Eu tenho que utilizar corretamente o produto. Eu não posso, né, entrar no cartão, por exemplo, porque eu não tenho como fazer a compra, porque eu não tenho como pagar a fatura, não. Aí eu vou estar tomando talvez uma das piores decisões financeiras, que é me financiar com o cartão de crédito, né? Então, assim, quando for utilizar o cartão, tenha a certeza de que você tem o recurso para fazer o pagamento integral da fatura no vencimento. Cuidado com a anuidade, né? A anuidade, às vezes, é cara. Alguns cartões é R$50, outros é 100, 200, até R$500, uma anuidade, né? Então, cuidem, né? Atentem, negociem com o emissor do cartão. Busque utilizar os seus pontos, né? As compras, em geral, se revertem em pontos. Esses pontos podem ser trocados por outros produtos, por serviços, enfim, né? Cuidado com a facilidade nas compras, né? Às vezes, comprar com cartão de crédito, né, não dói, né? Não tem aquele contato direto com o dinheiro indo embora, certo? Então, tenham cuidado. E o cheque especial? Alerta, pare, radioativo. Aqui eu quero chamar a atenção. O cheque especial é quase radioativo para as finanças, né? Então, assim, busquem não utilizar, certo? Mas agora, se forem utilizar, é a última opção a ser cogitada, certo? Quando não existe mais nenhuma outra opção, em caso de emergência, que realmente vocês precisam do dinheiro e por um curto mesmo período de tempo, certo? Muita atenção. Bem, os bancos vão muito além do cartão de crédito ou cheque especial, mas eu não vou detalhar aqui, né? Não vou entrar aqui no detalhe, né, de diversos produtos e serviços, mas conheçam as modalidades de financiamento. Para comprar um carro, para comprar uma casa, certo? Saibam como se financiar, certo? Então, conheçam, né? Saibam aquilo que o banco tem a oferecer. Conheçam as modalidades de aplicação financeira que tem no banco também. Existem as corretoras que prestam um serviço muito bom e os bancos também prestam um serviço muito bom. Tudo na grande maioria dos casos, né, é questão de negociação, de conhecer e negociar. Conheça os diversos serviços bancários também, né? Que podem ajudar, auxiliar, né, na organização financeira, como remote banking, débito em conta, né, que nos ajudam a organizar as nossas finanças, né?
Bem, finalizando, pessoal, já estamos aqui, né, pouco menos de 10 minutos, né, para encerrar aí o nosso bate-papo sobre finanças. Ainda quero responder algumas perguntas. Então, busque conhecimento sobre educação financeira, né, não terceirize 100% desse trabalho. Você deve saber, né, onde está caminhando. Tenha um bom relacionamento com o dinheiro, né, se afaste daquelas ideias ruins. Pague-se primeiro, né, reserve aquele dinheiro que será poupado e invista bem esse dinheiro para o seu futuro, para suas metas, enfim. Organize o seu planejamento financeiro, os seus investimentos em cofres, em caixinhas, em potinhos, de acordo com seus objetivos e restrições, e saiba, né, manter um bom relacionamento com o seu banco. Bem, muito obrigado, pessoal. Um grande prazer, né, poder falar sobre este assunto. Assim, fico muito feliz, né, em poder contribuir com vocês, né, um pouco, né, sobre essa experiência, enfim, né, que eu venho ao longo da vida aí tendo, né, e a partir dos meus estudos, do meu trabalho, enfim. Fico muito feliz em contribuir com vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso. Tá? Agradeço pela atenção de vocês. Quero, então, agora responder as perguntas, né? Vamos ver aqui quantas perguntas nós temos. Vamos lá. Carolina, pergunta Carolina, tem alguma indicação de referência de site, revista financeira ou canal no YouTube confiável para quem estiver iniciando na busca do conhecimento em ações? Carolina, existe, assim, uma série, né, de sites, uma série de revistas, jornais, assim, canais no YouTube, alguns, né, alguns. O que eu posso indicar, assim, por exemplo, ações, né, conhecimento sobre ações? Em primeiro lugar, Carolina, busque fazer um curso, certo? Busque fazer um curso, em primeiro lugar, né, busque uma instituição, busque a Unicinos, por exemplo. Nós estaremos lançando aí em breve alguns cursos, por exemplo, sobre o mercado de capitais, né? E aí, assim, fazendo, por exemplo, um curso buscando o conhecimento, como nós falamos lá na apresentação, né? Isso ajuda, por exemplo, você a poder selecionar melhor esses sites, esses canais, essas fontes, né, de informações para você tomar as decisões, por exemplo. Né? Então, busque, né, em primeiro lugar, essa é a minha primeira dica, busque uma instituição confiável de ensino, busque a Unicinos, busque, enfim, uma instituição que tenha, né, este produto, digamos assim, esse curso, certo? E aí, com base nessas informações básicas, porque lá você vai aprender o básico e o técnico, certo? Com base nessas informações, você vai poder selecionar, por exemplo, uma questão fundamental será selecionar um site de notícias, por exemplo, certo? E aí existem N sites de notícias, existe Valor Econômico, existe Exame, existem N sites de notícias, você vai poder selecionar esse site, certo? Existem diversos livros, eu poderia falar aqui, por exemplo, existem autores nacionais aí, né, que falam muito sobre finanças pessoais e que também falam sobre ações. Existem alguns mais técnicos, eu poderia falar, por exemplo, sobre Benjamin Graham, né? Mas aí, para isso, por exemplo, tem que ter uma base, certo? Então, assim, minha primeira dica é essa, tá, Carolina? Então, busca um curso, né, busca o conhecimento, né, sobre esse tema mais técnico, e aí depois, então, será mais fácil selecionar essas outras fontes. Certo? Espero ter respondido, Carolina. Se não, por favor, né, vamos interagindo. Temos uma outra pergunta aqui. Sei que é financeiro pessoal, mas minha pergunta é se é difícil a faculdade de finanças. Assim, sempre que a gente gosta, é uma pergunta que é muito boa a pergunta também, né? A pergunta da Carolina é muito boa também, essa aqui muito boa, excelente. As pessoas costumam me fazer essa pergunta, né? Finanças é muito difícil, tem muito cálculo, enfim. Tem gente que acha difícil, tem gente que acha que não. Eu, como gosto, certo? Eu não acho difícil. Né? Eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Quando a gente estuda aquilo que gosta, quando trabalha com aquilo que gosta, não é difícil, é prazeroso. Tudo aquilo que é prazeroso, né? Enfim, mesmo tendo uma outra dificuldade, a gente vai lá e faz. Certo? Então, eu não acho difícil. Acho que se tu gostas, né, do tema, gostas do assunto, gostas de finanças, vai atrás e faz.
certo? Eu incentivo. Ótimas perguntas, ótimas perguntas. E aí, pessoal? Vamos lá, temos mais 4 minutinhos ainda, né? Estou à disposição aí de vocês. Quem está no YouTube, né, gostaria de fazer uma pergunta aí, por favor, né? Acessa aí o link do Teams e deixa a sua pergunta ali, né? E eu ainda consigo responder ainda hoje, né? E aí, pessoal, sem dúvidas? Bem, vou deixar então o meu recado final. Assim, então, busquem, né, conhecimento sobre finanças, né, independentemente da área, né, que você trabalhe, que você atue, que você escolheu, né, para a sua profissão, busque então esses conhecimentos sobre finanças para tomar as melhores decisões, necessitando, né, em algum momento sempre é necessário, né, busque um assessor financeiro, mas já com esse conhecimento, né, já com essa condição, né, de criticar, né, e de criticar no sentido, né, de construir junto, né, com o assessor. Construa, então, planeje as suas finanças, tenha, né, então, o costume de poupar, certo? E conduza, né, conduza o seu planejamento financeiro, certo? Não deixem, obviamente, né, de curtir a vida, de viver, né, de fazer tudo o que é bom, o que é prazeroso para vocês, né, e, obviamente, né, com uma organização financeira, tudo isso é melhor, tudo isso é mais fácil, certo? Então, essa é a mensagem final que eu deixo para vocês. Eu agradeço mais uma vez pela atenção, certo? Fico à disposição, tá, de vocês. Meu nome é Jorge Ferreira, professor da Unicinos, é fácil de me encontrar, certo? Nós podemos deixar, né, Jaciane, também o meu contato, meu e-mail, né, para o pessoal, se quiserem me contatar, né? Enfim, jhlopes@unicinos.br. Eu não sei se eu consigo deixar no chat aqui, Jaciane. Eu escrevo aqui, né? Perfeito. Eu vou deixar o meu e-mail aqui. Então me contatem, né? Uma dúvida profissional, uma dúvida sobre finanças, sobre carreira, certo? Fiquem bem à vontade, tá? Mais uma vez, muito obrigado.